Então, gente, seja bem-vindo então para a parte 3 do que está acontecendo aqui na corte no céu, que Satanás tem levado contra Jesus, contra a noiva dele, dizendo que o tempo dele é agora, que ele quer que esses 7 anos de tribulação aconteçam e sejam dados para ele. Todo mundo nessa terra, toda a terra, sejam dados para ele oficialmente, tá? Então, ele fracassou em falar nessa tentativa judicial no céu, porque o nosso Senhor Jesus tem mostrado que a noiva dele está se preparando e muitos estão se arrependendo. Como você viu, a noiva tem, através do sangue dele, ainda está orando, ainda está se arrependendo. Enquanto isso continuar, Jesus falou, de acordo com os pergaminhos, de acordo com as leis, o tempo deve ser prorrogado, e foi realmente. Deus Pai deu então o padecer que o tempo vai ser prorrogado. Isso foi dezembro do ano passado, 2018. Ele falou, a não ser que, aliás, antes disso, ele falou que o tempo foi prorrogado. Entretanto, os julgamentos não foram. Os julgamentos vão acontecer no seu tempo marcado, mas não a tribulação, como eu te disse antes. Ele adicionou mais tempo entre os dois. E ele disse também que nada que aqueles que vivem em pecado, gostam de pecar, gostam de fazer as coisas que são de trevas, que por causa do livre-arbítrio que eles têm, por causa que eles têm, eles podem escolher se eles querem viver nas trevas ou na luz. Se eles escolherem viver nas trevas, Satanás continuar tendo autoridade na vida deles. De uma certa maneira, né? Porque se deixar o homem ele ter autoridade, ele mata todo mundo, né? Então, acredito, não está falado aqui, com uma certa, mas com uma certa limitação, tá? Ou seja, ele pode vir na sua cabeça, deixar você todo maluco, todo perturbado, deprimido, etc, 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 fazer você andar com a cabeça 1 centímetro acima do chão, fazer da sua vida um maluquice, mas ele não pode te matar, entendeu? Então é isso que o pai está falando aqui, Satanás tem autoridade para governar o joio da terra. A decisão é sua, entendeu? Se você continuar, que gosta de ver filme de feitiçaria, feitiçaria está na sua casa, e todas aquelas estátuas de Exu, aquelas coisas todas, você então, os iníquos nas trevas, né? Você está vivendo nas trevas, e por causa disso, esse foi um sentimento voluntário de acordo com o seu livre-arbítrio, uma coisa que você quer realmente fazer. Então, ele falou que o Satanás tem, como está escrito aqui, autoridade sobre os iníquos. De uma certa maneira, né? Porque senão ele mata todo mundo, como ele fez com a família de Jó, bem rapidamente. Então, aqui está falando tanto, continuando então o que Deus Pai está mostrando, a decisão dele, o padecer dele. Deixa eu começar aqui para mim não começar no finalzinho. Começar então pelo que o pai falou. Finalmente o pai, o grande juiz de toda a terra, falou e disse, com bases nas evidências apresentadas pela defesa, ou seja, pelo nosso Messias, decreto que a promotoria, ou seja, Satanás, não conseguiu encerrar os últimos dias de graça na terra. Uma extensão de tempo foi concedida aos santos da igreja remanescentes de casamento, ou seja, a noiva, para se prepararem, não é verdade? No entanto, o pai continua, as dores e os julgamentos do parto da terra não serão interrompidos, então os julgamentos vão acontecer no tempo marcado. Satanás tem autoridade para governar o joio da terra, os iníquos da terra, por seu consentimento voluntário de acordo com os princípios do livre-arbítrio dado à raça de Adão no começo da criação. Então Adão, desde o início, teve a decisão de não comer do fruto da árvore, né? E ele comeu. Livre-arbítrio. Aqueles que permanecerão comigo, agora o pai, esses são outro grupo, tá? Vou até pôr esse aqui é um outro grupo de pessoas, já não são aqueles que vivem, não são iníquos. Então ele está falando, aqueles que permanecerão comigo, ou seja, com o Pai, com Jesus, no lugar secreto, eu providenciarei e protegerei.
Então aqui eu falo para vocês, gente, para que ter medo? Ter medo dos 3 dias de trevas, ter medo disso. Você anda com Deus, você faz as coisas agradáveis a Deus, você faz as coisas que são santas, não precisa ter medo. Aqui ele falou mais uma vez das milhares de cartas que eu já li, né? Eu providenciarei, né? Tá falando, Deus Pai está falando aqui, tá? Eu providenciarei e protegerei aqueles que não estão em perigo cada vez mais a cada dia que passa. Embora eu tenha concedido isto, o último dia do Senhor realmente veio. Aí a acusação está correta. Então, aqui está o Pai como sendo o juiz perfeito. Satanás está correto em afirmar que o tempo dado a Adão, 6.000 anos, tem acabado. E que agora ele deve governar. Então, o Pai concedeu isso, falou que isso é verdade. Realmente a acusação está correta. O dia realmente chegou. Então ele continua falando, o tempo da graça sobre a terra está quase terminando. Avise meus filhos. Então, vou separar isso aqui, muito importante. Avise meus filhos, quer dizer, o tempo da graça está acabando. Então Deus está dando mais tempo, mas isso vai acabar um dia, né? E nós tivemos essa outra extensão, dezembro de 2018, nada aconteceu. Como os profetas disseram que alguma coisa estava para acontecer, foi falado pelos profetas aqui na terra, nada aconteceu, porque Yeshua até mesmo falou para Elizabeth que ele estendeu, talvez foi até baseado na decisão da corte. Talvez não, é baseado na decisão da corte, né? Se o pai tivesse falado que não ia ter extensão, não ia ter extensão. Então, porque o pai falou que a decisão vai ser dada, então a extensão pode ser dada, eu acredito que Yeshua usou isso também, como ele falou até o início desse ano. Vamos ver quando, né? E o pai continuou, falou, avise meus filhos, esta é a hora da meia-noite. Observe e ore para que você possa permanecer no dia do mal e vencer. Eu estou respondendo às orações do meu reino vindo à terra. Virá primeiro no fogo dos meus santos juízos. Eu não entendi muito isso aqui. Deixa eu ler só uma vez. Eu estou respondendo às orações do meu reino vindo à terra. Você aparece aqui. Virá primeiro no fogo dos meus santos juízos, sim, do julgamento e da tribulação. Mas também virá o grande despertar que prometi de reavivamento e derramamento. O tempo da minha ira está prestes a engolir a terra. Vocês sabem que a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, são a ira de Deus, né? O conhecido como ira de Deus, falado na Bíblia, a gente sabe disso. Então está chegando mesmo, viu, gente? Está na porta, está batendo na porta. Não sejam cegos de surpresa. Façam aquilo que o Senhor tem falado, preparem-se. Talvez um saco extra de arroz, um saco extra de feijão, medicamentos. E tem alguma coisa, né? Deus falou para a gente prevenir. E depois que isso acabar, ele tomar conta do resto. Porque é uma diferença dele vir na terra aqui e te visitar e você não tem nada, né? Quem no Brasil hoje em dia não pode comprar um saco de arroz pequeno assim? Então, é verdade, eu acredito que você ficará numa posição melhor. Eu falo isso com a minha família aqui. Talvez eu exagerei grandemente no que eu fiz, mas eu falo para você que a sua posição perante Jesus será muito melhor se você teve seu sofrimento e acabou, e agora ele vai te sustentar, do que ele vir para você e você nunca fez nada. Eu acredito que você vai ficar numa posição muito difícil, não fazendo nada, tá? Então, continuando aqui, mas nisso eu me lembrarei da misericórdia, muitos milhões de almas serão salvos e chegarão ao conhecimento da verdade. Isso aqui é o nosso grande Deus, o nosso Deus de misericórdia, dizendo que muitos milhões serão salvos na época da tribulação. Ele estará aqui também ajudando os cristãos, como você sabe, né? Escondendo os cristãos, ajudando os cristãos, providenciando comida e água para eles. Tá? Muito, muito maravilhoso o nosso Deus, muito, sempre com a gente. Então o oficial de justiça, o anjo, avançou e foi vendado. Ela levantou uma grande escala, à moda antiga, em suas mãos, acima de sua cabeça. Aquela escala, né, que tem 2 pesos aqui e aqui, vocês já viram isso como símbolo? Em uma tigela, um anjo presente despejou um pó preto de areia em uma da urna de bronze, e isso inclinou a balança até o final, até onde ela poderia descer.
Você sabe quando que é? Quando tem duas assim, aí você põe o peso aqui e ela desce e a outra sobe. Então é essa aqui que ele está falando. Isso representou o pecado acumulado e a rebelião de toda a humanidade, bem como os fracassos da igreja nesta geração. A igreja fracassou, né, gente? Essas coisas que estão acontecendo no mundo, que vai acontecer no mundo, foi o fracasso da igreja. Já pensou uma coisa dessa? A igreja tinha o poder de afastar as trevas, ela tinha o poder de não deixar Satanás tomar conta de nada, mas porque ela dormiu, a trevas está falando. Não é isso que está sendo falado de novo, de novo, de novo? Realmente, nós fracassamos, né? Na igreja, dessa maneira. Na outra taça, o anjo que estava vestido com um manto de ouro derramou um pó branco de areia de uma urna de porcelana branca, que representava as orações e a intercessão e a obediência da igreja superadora em gerações passadas, bem como a companhia nupcial de nossa geração. Então, o outro anjo veio com aquelas orações, e não é que a igreja em geral fracassou, mas há aqueles indivíduos, aquelas pessoas dessa geração, que é chamada também geração nupcial, né, a noiva, né, a gente, e também como outras gerações que as orações deles valeram alguma coisa. Então agora ela vai ser derramada da outra, o peso está aqui, né, e a outra ela está aqui. Então agora vai ser derramada desse lado de cá. Então o peso daqui vai começar a levantar essa outra aqui. Perceba que exatamente isso vai acontecer. Eu estava, deixa eu aumentar aqui. Eu estava realmente alarmado, foi mal traduzido pelo Google, porque parecia tão pequeno no início em comparação com a quantidade de pó preto na outra tigela. Mas o anjo continuou derramando, e de repente a balança da justiça sagrada começou a se equilibrar. Então foi mesmo. Como todos nós assistimos, a balança mudou de repente. A tigela branca desceu e a tigela preta subiu. Houve poderosos gritos de louvor e vitória no tribunal. Que maravilha, eu vou marcar isso aqui de novo. Você sabe o que aconteceu, né? Tinha uma balança, né? E a balança estava assim. E aqui estava cheio desse pó preto, do fracasso da igreja, essas coisas que aconteceu. E a outra são o pó branco das orações das pessoas individuais através das gerações. O anjo foi colocando, aí foi subindo, e de repente ela começou a pesar mais, e quando isso aconteceu, aqui está falando, houve poderosos gritos de louvor e a vitória no tribunal. Então, no final, a noiva, ou seja, Deus vence no final, Yeshua, através do sangue de Yeshua, e as coisas que Yeshua fez através do seu sangue, através do perdão dos pecados, através de todas as coisas que o nosso Messias tem feito, no final a balança virou. Tudo por causa do nosso Messias, gente. Então o pai ergueu o cetro de ouro em sua mão, então o pai levantou esse cetro bem alto, na mão esquerda, e bateu com o martelo. Agora eu não sei se bateu com o martelo na mão direita, não fala aqui. Ele levantou o cetro e bateu o martelo, não está falando que da mão direita, mas parece que é, acompanhando de trovões e relâmpagos de todos os lugares, com explosões de cores do arco-íris, e disse, aqui está a decisão dele. O tempo da graça será estendido como pedido pela noiva do Messias por um pouco mais tempo. E ele falou quanto tempo é, mas foi proibido para Maurício falar para a gente. Então, um certo período aqui, 1 mês, 2 meses, foi adicionado, não fala aqui, é claro, né, gente? Por favor. Mas durante o verão foi concedido para terminar a colheita final na era da graça. Então, aqui está, gente, a decisão do pai oficialmente feita em dezembro de 2018, ele oficialmente declarou que o tempo da noiva foi estendido. Tá? Por quanto tempo não foi falado. Então você vê que isso é com nosso 2015,
eu acho que eu não estaria preparado para isso, né? Eu não sabia de nada. Então eu agradeço realmente ao nosso Senhor Yeshua por ter pedido mais tempo, deu eu entender muito mais agora do que eu entendi em 2015, que foi a primeira vez que Satanás pediu a terra para ele. Então, os 6.000 anos de Satanás, em 2015 já tinha acabado. Então ele foi ao trono e falou, eu quero agora a terra, eu quero todo mundo que mora na terra, e foi estendido mais 3 anos, e eu agradeço a isso, que agora eu e minha família, a gente tem se arrependido, e todos vocês que não fizeram isso ainda, façam o mais cedo possível, por favor. Arrependa-se e entreguem sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe tudo na cruz e deixe nosso Senhor viver dentro de vocês. Arrependam-se, gente, o mais cedo possível, diariamente, e receba o nosso Senhor em suas vidas. Eu tenho condensado o que foi falado, quer dizer, até isso tudo foi resumido, né? Deu 3 vídeos. No julgamento, nesse breve resumo, estou proibido de compartilhar mais. Quer dizer, ele não pode falar mais do que está escrito aqui. Embora muito mais você pode, evidentemente, quer dizer, quando você estiver no futuro, quando você estiver no céu, vai estar na biblioteca desses processos jurídicos do céu. Isso que todo mundo pode ver. Você pode ir lá e ler, vai estar na livraria lá, né? Quer dizer, tudo por Deus é por escrito, não tem nada de coisa escondido num canto, qualquer canto, tá? Tudo é bem claro, tudo é bem transparente também, como a gente fala aqui na Terra. É claro, você provavelmente terá que esperar por esse acesso quando chegar lá, a menos que seja concedido pelo Senhor através da revelação pelo Espírito Santo. Amém. Então, terminando aqui, então me disseram para assinar o rolo da gravação que eu tinha escrito, quer dizer, ele escreveu tudo oficialmente, e no final falaram para ele que ele tem que assinar o que ele escreveu. Quer dizer, bem oficial mesmo. Quando você for lá ver isso que está no céu, hoje em dia, você vai ver que embaixo está o nome do Maurício. É Maurício Ascar. Os outros 4 profetas registraram também os seus pergaminhos. Notei que seus pergaminhos estavam escritos em diferentes idiomas terrestres. Os mais visíveis eram o chinês. Então, a visão acabou e eu fui imediatamente para o meu computador e digitei o que eu vi. Quer dizer, ele teve de fazer tudo de novo, o que ele tinha visto, mas o pergaminho oficial ficou lá no céu, na livraria do céu. Muito bem, gente, espero que vocês tenham gostado disso. Realmente é um dos vídeos bem diferente dos outros, né? Você vê o céu, você vê o que foi declarado, e dá para você ver aqui que nosso Jesus tem intercedido por nós várias vezes. Satanás não tem conseguido o que ele queria muito tempo atrás, mas agora estamos realmente chegando, como nosso próprio Pai falou aqui, nós estamos chegando na colheita final, na era da graça, tá? Então, nem tudo vai continuar bom do jeito que está hoje, as coisas vão começar a acontecer. Sempre orem, porque a gente vive de joelhos, aqueles que têm mais saúde que os outros. Meu joelho é mais uns 3 minutos começa a adormecer. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, realmente muito diferente. Uma grande, grande, grande bênção que o nosso Pai, o nosso amoroso Deus tem por nós, e mostrando para a gente tudo realmente que acontece no mundo espiritual, né? A gente nunca ia poder saber dessas coisas. Satanás, obviamente, nunca ia falar, né? Um forte abraço, então, e a gente se vê aí mais tarde. Até mais, gente. Tchau, tchau.